temos conosco, temos a alegria de ter Jacó Mello, que é um trabalhador já de algum tempo na doutrina. Ele é escritor e expositor espírita, é de Natal, e ele vem hoje nos brindar aí com a sua explanação. E ele é um estudioso e trabalhador na área do magnetismo, né? E vem então com a palestra Kardec e o magnetismo. Passamos então a palavra. Estejamos em paz, confiando sempre nas bênçãos de Deus, em certeza de que Ele sempre nos proporciona não apenas vida, mas sobretudo as condições de vivermos com qualidade, com grandiosidade, felizes. Allan Kardec ainda é aquela criatura que pede reflexões acerca de sua obra. Não apenas porque não temos tido tempo suficiente para isso, mas porque muitas vezes, talvez até na pressa de sermos ágeis demais, terminamos fazendo algumas colocações que de alguma forma desnaturam a base que ele nos colocou. Isso nem sempre é agradável de ser dito, mas de uma forma ou de outra é bom que seja refletido. Quando eu comecei a falar no público, eu tinha 15 anos de idade. A minha mãe me fez uma camisa de força muito interessante. Ela disse assim: daqui a um mês vocês vão falar, eu e uma prima minha, vocês vão falar na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Cada um falará 15 minutos. Daqui os temas preparem. Foi uma formação, como se diz, na marra. E eu estava extremamente nervoso, eu ia falar pela primeira vez de público. Eu acho que mesmo para quem fala muito, isso é sempre um pouco tenso. E eu estava realmente muito tenso. Mas a minha prima, ela me deu uma sugestão maravilhosa. Quando faltavam 2 dias para o dia da palestra, ela não estava nem aí, ela estava totalmente tranquila. E eu disse: mas como é que pode você estar tão tranquila assim, eu estou tão nervoso? Ela disse: sabedoria feminina. E realmente a mulher tem uma sabedoria diferente da do homem. E eu fiquei querendo saber que sabedoria era essa, até que eu fiquei olhando para ela de longe e de repente ela pegou o que na época se chamava de papel ao maço, aquelas folhas de papel bem longas, e ela tinha escrito tudo que ela iria falar. Eu digo: ah, assim ficou mais fácil. E eu aprendi com ela naquele momento que eu queria fazer uma palestra do mesmo jeito, então já peguei minhas folhas de papel ao maço e escrevi tudo. E quando chegou na hora de começar a palestra, minha mãe falou que nós iríamos fazer a palestra pela primeira vez e que era bom que todo mundo vibrasse positivamente. E assim foi feito. Vamos começar primeiro ouvindo a jovem Ana Cristina, a minha prima. E ela levantou-se, no que ela levantou, ela abriu o papel aqui e começou: meus amados irmãos, e foi lendo até o fim. Mas antes que ela tenha terminado, minha mãe olhou para mim bem indignada e disse: me dê o seu papel. E a partir dali eu vi como é complicado fazer palestra. Logo em seguida, a primeira grande lição que eu aprendi depois dessa é que tudo que nós iríamos falar, nós iríamos tirar o eu. Tinha que ser os outros fizeram. Se fosse alguma coisa errada, não comente. E se for falar de doutrina espírita, se lembre, existe um Pentateuco. Eu achei essa palavra tão linda, Pentateuco. E o que é um Pentateuco? O Pentateuco é um conjunto de 5 obras. Eu digo: mas não falaram que era uma obra básica da codificação, que era outra palavra belíssima? Pois é, a codificação, ela está resumida no Pentateuco. E o que é o Pentateuco? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno. E desde então, todas as vezes que eu falava de Espiritismo, eu falava do Pentateuco. E é bonito, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é bonito, até para quem fala é melhor. Pentateuco, enche, a gente literalmente enche a boca para falar Pentateuco.
Mas com o tempo eu fui estudando mais Allan Kardec, tinha algumas coisas que eu não entendia naturalmente, outras que eu começava a entender, de repente eu descobria que havia alguns conflitos. E eu dizia, mas esse homem é tão inteligente que ele não pode estar fazendo conflito. O conflito está em mim, mas se está em mim, ainda assim ele não deve ter deixado isso sem uma explicação. E no afã de querer entender, que isso foi uma marca na minha vida, tudo que eu queria saber, eu ia atrás, eu não me conformava com é porque é. Se queria me dizer é porque é, mas por que é? Senão eu não ficaria satisfeito. Foi quando eu descobri a Revista Espírita do Sr. Allan Kardec. E na Revista Espírita, então, eu disse, nossa, me enganaram. A minha mãe foi a primeira. Ela me enganou dizendo que o Espiritismo é um Pentateuco, quando o Espiritismo tem muito mais outras obras. Quando eu li o Principiante Espírita, em que tem aqueles famosos diálogos, que Allan Kardec deita ali toda a sua genialidade da maneira mais simples possível, eu fiquei, mas como é que esse livro não é tão divulgado? Quando eu li a Viagem Espírita de Allan Kardec, nossa, mas quanta preciosidade, a gente valoriza tanto as cartas que estão no Novo Testamento, as cartas de Paulo, mas o que Allan Kardec narrou na Viagem Espírita, a gente não vê ninguém falar. E aos poucos eu fui começando a assumir essa postura de que Allan Kardec não tinha escrito apenas um Pentateuco. Ele tinha escrito 5 livros, mas a Revista Espírita tinha 12 volumes. E este homem se deu ao cuidado de nunca faltar um único número. Ele escreveu todos os meses. O que nos dias de hoje, falando com gravidade, para que não pensem que é alguma coisa de menor importância, nós ficamos até pensando que Allan Kardec deveria ter muito tempo de folga. Porque hoje nós temos 2 teclas, na realidade 3, Ctrl+C, Ctrl+V e Del, que no computador nos permite fazer tudo rapidamente, mas no tempo do Sr. Allan Kardec não tinha computador, não tinha máquina, aí ele tinha que escrever à mão, e quando ia para a gráfica ia tudo no linotipo, e esse homem conseguiu manter essa revista sem nunca atrasar nenhuma manhã. E hoje a gente diz que o Espiritismo está em 5 livros, e aqueles 12 volumes são o quê? Não era um diletantismo dele, ali ele expressava tudo o que nós não conseguimos entender dentro da sua própria obra. Então, desde esse momento que eu comecei a ver Allan Kardec por um ângulo mais aberto, eu também comecei a descobrir uma outra situação. Na mesma idade de 15 anos, lógico que vocês já estão vendo que eu estou contrariando a minha mãe, porque ela disse que não fale eu, mas como ser diferente. Ainda na idade dos 15 anos, eu me descobri magnetizador, não magnetizador técnico ou não magnetizador profissional, mas uma pessoa que tinha uma exuberância de doação de fluidos, e para atender algumas pessoas, eu não sabia porquê, as pessoas vinham e eu fazia algumas coisas e as pessoas ficavam boas. E isso era chamado de magnetismo, ou de passes, ou de mediunidade passista. E eu não me sentia médico, porque eu não sentia envolvimento com nenhum espírito. E eu perguntava, ia procurar, e tampouco ninguém me explicava. E eu fui procurar na Revista Espírita, onde foi que o Sr. Allan Kardec falou de passes. E para meu espanto, ele não falou de passes. Todavia, ele falava de uma outra coisa que o movimento espírita tampouco falava, que era magnetismo. E aí eu comecei a achar estranho, nós no meio espírita falamos passes, e Allan Kardec não fala passes. Nós no meio espírita não falamos magnetismo, e o Sr. Allan Kardec fala magnetismo. E isso ficou tão confuso na minha cabeça, que quando eu lancei o livro O Passe, eu fiquei na dúvida se eu colocava o nome O Passe ou o magnetismo. Mas se eu tivesse colocado o nome O Magnetismo, talvez as pessoas não tivessem entendido. E como eu era um total desconhecido, o melhor era tornar o conhecido como porta de entrada. Por isso que eu optei colocar o nome do livro O Passe. Quando na realidade eu deveria já ter um pouquinho mais de maturidade, já ter colocado o nome de O Magnetismo. Porque na realidade o passe é apenas uma pequena derivação de uma grande ciência chamada magnetismo. E essa viagem, então, que nós vamos fazer aqui muito rapidamente, eu retratei ela há pouco mais de 4 anos, num livro chamado Reavaliando Verdades Distorcidas, porque talvez os companheiros, as irmãs aqui presentes, saibam, ou já ouviram falar, que há muito tempo eu fui falando sobre passes, eu venho dando treinamentos e seminários, não apenas no Brasil, fora do Brasil,
E esse tem sido um tema extremamente recorrente na minha vida, não que eu quisesse, mas foram tantas as circunstâncias que me colocaram no caminho dos passes, que eu não tive como sair dele. A minha mãe, de uma certa forma, é muito responsável por isso, porque na realidade o que eu gostaria de nesta encarnação ter estudado era suicídio, e tentei de todas as maneiras, e estudei muito sobre suicídio, até hoje leio muito sobre suicídio, mas havia uma compulsão totalmente irrefreada, que não dependia do meu querer, para o magnetismo. E o Sr. Allan Kardec falava do magnetismo. E isso me impressionava muito, porque tudo que eu não tinha entendido em um outro livro, eu entendia agora na Revista Espírita, e buscava apoio nas obras básicas, ou na codificação, ou no Pentateuco. Mas o Pentateuco já não me bastava mais, porque Allan Kardec para mim é maior do que aqueles 5 livros, não que os 5 livros sejam menores do que uma pessoa, mas Allan Kardec, obra, é maior do que 5 livros, porque são muito mais obras. E que eu acho que nós espíritas deveríamos ler a Revista Espírita, todos nós. Até porque antes era raro, era mais difícil conseguir uma revista dessa impressa, e era caro. Mas hoje, qualquer pessoa que tem acesso à internet no computador pode baixar sem custo algum, e pode ter no seu computador todos os 12 volumes da Revista Espírita. E ali a gente passa a entender muitas coisas. Por exemplo, em O Livro dos Médiuns, o Sr. Allan Kardec diz: a subjugação, outrora chamada de possessão, mas a possessão não existe, e continua descrevendo o que seria uma subjugação. Mas no livro seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz a subjugação e a possessão. Portanto, um livro depois, o Sr. Allan Kardec mudou de ideia. E como é que ele mudou de ideia? Ele não disse em canto nenhum por que ele mudou de ideia. Afinal de contas, se eu conheço só 5 livros dele, ou eu vou dizer que não existe possessão, estarei dizendo de acordo com o Livro dos Médiuns, ou eu direi que existe possessão e estarei falando de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde é que está essa ligação? Por que o Sr. Allan Kardec mudou de ideia? Se nós não lemos Revista Espírita, não temos como saber. Porque foi lá que ele colocou a explicação. E ele colocou uma explicação extremamente lógica, natural, simples. Quando ele começou a falar sobre possessão espiritual era a capacidade que tinha um espírito do mal, criado para ser mal, chamado demônio ou capeta. E este espírito tomava conta do corpo da pessoa, desalojando-a dali. Isso era possessão. E para o conceito espírita ou espiritual do Sr. Allan Kardec, não existia a figura de um demônio com tamanho poder. Não havendo esse demônio, não poderia haver a possessão, porque, por definição, possessão era a posse de um corpo por um demônio. Então, no Livro dos Médiuns, o Sr. Allan Kardec diz que isso não existe. Mas no Evangelho, ele já tinha assistido uma possessão. Ele já tinha visto o fenômeno de um espírito praticamente se apoderar do corpo do outro, como modernamente nós vemos na literatura do Hermínio Corrêa de Miranda, Condomínio Espiritual, para não citar outras. E então o Sr. Allan Kardec vai e coloca, realmente não há uma possessão por um demônio, mas por um espírito inferior é possível. E aí ele estabeleceu tudo. Como é que nós vamos saber disso se nós não temos revista espírita? E aí a gente fica muitas vezes, como eu fiquei em muitos assuntos, pendentes com o Sr. Allan Kardec. Porque era visível, para mim sempre foi muito visível, um nível de inteligência e de percepção dele muito maior do que quase todos nós. E esse homem não poderia ficar se contradizendo. Para ele se contradizer, teria que ter alguma justificativa. E a maioria das justificativas estão exatamente no livro, principalmente na Revista Espírita. Mas como nós tratamos de passes e magnetismo, passe e magnetismo está atinente à parte da ciência espírita. É talvez o ramo mais científico do Espiritismo é que diz respeito ao magnetismo. E o Sr. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos propõe isso que ele está. Indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. É uma frase tão óbvia que isso se aplica a absolutamente tudo. Qualquer coisa que a gente queira fazer que peça experiência, é necessário que a gente tenha um conhecimento na teoria para poder não cairmos tanto por falta de informações. Quando nós aplicamos isso ao magnetismo, não faz diferença. O mesmo para a mediunidade. Mas, infelizmente,
No nosso meio ainda existe muita gente que faz sem saber porquê, faz porque alguém disse que era assim, e nem sabe, nem apura se deu certo ou se deu errado. Simplesmente vamos fazendo. E quando alguma coisa não dá certo, muitas vezes temos palavras-chave para dar desculpas. É muito comum, sem querer generalizar, encontrarmos pessoas que estão fazendo um tratamento espírita, seja ele desobsessivo, seja ele mediúnico, seja ele de passes, magnetismo, e por algum motivo a pessoa não melhora de jeito nenhum. Rapidamente a gente tem uma resposta muito boa. Não tem merecimento. Não tem merecimento. Quer dizer que tudo que aconteceu comigo e que deu errado, que não está frutificando, é porque não teve merecimento. Mas onde é que está então esse merecimento? Está na outra vida, está na reencarnação, está nas culpas do passado. Tudo bem, mas se a gente quiser ser um pouquinho rigoroso na análise, a gente poderia perguntar, mas Deus, se o Senhor sabia que eu não merecia, se o Senhor sabia que eu não ia melhorar, se o Senhor sabia que essa vida ia ser tão complicada desse jeito, então por que o Senhor não me deu um jeito diferente? Ou então por que o Senhor não diminuiu o peso dessa vida, já que vou ter outras? Pusesse só a metade das dívidas para esta encarnação, deixasse o restante para uma outra. E alguém vai dizer, não, mas ele já diminuiu muito. Diminuiu, mas está muito pesado. E você não merece ficar bom. Mas Deus, será que Deus é assim mesmo? Ele não merece? Jesus tinha uma visão diferente de Deus. Jesus dizia e disse, Deus faz com que o sol se levante para os justos e para os injustos. Esse mesmo Deus, então, que não via distinção em ninguém, de repente me coloca num lugar em que eu não tenho merecimento de me envolver nesse lugar. Será que realmente é uma questão de não ter merecimento? Será que o meu merecimento é meu ou fui eu que não tive a sorte de pegar uma pessoa melhor habilitada para resolver a minha dificuldade ou me ajudar a resolver? Será que é não merecimento eu estar num colégio onde os professores são relapsos e o meu irmão preferiu ir para outro colégio, naquele outro colégio ele tem professores bons? Então foi merecimento, mas foi o merecimento do acaso, porque eu preferi ficar nesse colégio, o meu irmão preferiu ir para o outro colégio. Quer dizer que esse preferir totalmente ignorante, porque não foi opção consciente, foi apenas uma opção de gostar mais daquele colégio do que desse, foi o que determinou que eu queria merecimento de aprender mais ou menos. Será que na vida a gente realmente está participando de um jogo em que a gente vai descobrir o que nós tínhamos se não tinha merecimento? Ou será que não seria o merecimento colocado melhor se fosse na situação inversa? Eu sou médico, por exemplo, não sou, apenas como exemplo. Eu sou médico. E eu sou um médico extremamente dedicado aos meus pacientes. E você veio e não estava curado. Eu troquei de medicamento, eu troquei de terapia, de noite eu estava para dormir, me preocupei porque esse paciente não está melhorando. E ligo para você na sua casa, como é que você está? Estou com febre, doutor, eu vou aí. Será que foi ele que teve merecimento ou sou eu que estou me dando o merecimento de ser um bom profissional? Por que eu tenho que sempre culpar quem não chega onde quer chegar, que é ele que não tem merecimento, quando muitas vezes sou eu que não dou merecimento porque não faço a minha parte melhor? Será que isso pesa tanto na mente nossa, espíritas, que o mundo está muito perturbado, mas que é o merecimento do mundo? Por que eu não posso pensar como um amigo escreveu há alguns anos num jornal, um amigo muito bem conceituado lá em Recife, em que ele disse o seguinte, interessante, eu vivo hoje no país mais católico do mundo, o Brasil. E por ironia, estatisticamente o Brasil é o país mais protestante do mundo. E por graça, o Brasil é o país mais espírita do mundo. E que diferença tem feito isso? É uma pergunta muito desconfortável. Por que ela é desconfortável? Porque agora não é mais a falta de merecimento do outro, é o que é que eu sou dentro dessa estrutura. O que eu estou fazendo dentro dessa estrutura? O que eu faço dentro desta casa espírita? O que eu faço com a casa espírita que eu tenho dentro de mim? Não, mas a culpa é do diretor, é do passista, é do médium, é do livro. A culpa será que é dos outros? Será que a falta de merecimento não está passando por mim, mas porque eu não estou buscando de fato, tanto fora como dentro? Onde é que está essa culpa? É nesse momento que eu penso em Allan Kardec como um magnetismo além do passe. Eu imagino Allan Kardec muito maior.
e que muitas vezes nos faz nos sentirmos como espíritas, pessoas que precisaríamos começar a pensar como espíritas, porque de repente talvez não estejamos ainda sendo espíritas. Nós temos opiniões, temos boas bases, temos até boas intenções, mas será que isso vai ser o suficiente? Não para o diretor, não para o palestrante, não para o trabalhador, mas para eu, dentro do sistema, e sistema aqui no bom sentido da palavra. Tem feito diferença? Allan Kardec sugere que a gente comece pelo estudo prévio da teoria. O estudo prévio da teoria de uma ciência pede que você conheça a base da ciência. Vamos ser honestos com Allan Kardec. Vamos começar pela ciência espírita. A ciência espírita tem sua base não apenas em 5 obras, mas tem ainda por cima, tem obras póstumas, tem o que é espiritismo, tem o principiante espírita, tem viagem espírita, tem revista espírita. Ok. Será que a gente já está ao par disso aí? Será que eu, como espírita, já me dei conta de que tem tudo isso para que eu veja? Não seria melhor, não vamos propor ninguém para largar o que está fazendo para ficar lendo agora desenfreadamente. Mas, por exemplo, que tal no domingo de tarde, em vez de a gente ficar assistindo o Faustão, começar a ler a revista espírita? Eu acho que é uma troca excelente. Digo com toda honestidade, porque lendo a revista espírita você não vai ter um comercial. Você vai ler uma revista riquíssima. 4 horas todo domingo, em vez de ficar 4 horas vendo coisa nenhuma. Não tenho nada contra a pessoa do Faustão, mas aqui para nós, não instrui muito aquele programa. E se a gente quiser estudar mais um pouquinho, se a gente for jovem, que tal a gente trocar a Malhação por um livro como a Gênese? Ah, mas a Gênese é um livro pesado. É pesado, é. Por isso mesmo que é melhor ler na hora da Malhação que na hora mais cedo. Deixa para ler o Evangelho quando for dormir, na hora do Jô Soares. Deixa o Jô 11h30 e se agarra para o Evangelho. Mas a gente não está disposto, mas já todo mundo só assiste TV Globo. Não, troca por qualquer outro programa. Não precisa viver lendo, mas a gente pode viver lendo também. Mas além da base espírita, tem a base técnica, a base científica. E aqui é onde a gente vê como nós nos travamos. E fizemos um travamento difícil de saber. Temos aqui 2 figuras. Anton Mesmer, conhecido praticamente de todos, mesmo quem nunca leu, quem nunca ouviu, já ouviu falar em Mesmer, o pai do magnetismo animal. Um paulista, Paulo Henrique de Figueiredo, publicou pela editora La Chapa há mais ou menos 5 anos um livro chamado Mesmer, um livro de 500 e poucas páginas, esgotado por sinal. Ele publicou esse livro e nesse livro ele colocou todas as obras de Mesmer traduzidas para o português pela primeira vez. Ou seja, até há 5 anos, quem só lê em português não conhecia nenhuma obra de Mesmer, porque nunca tinha sido traduzida. Ou seja, o pai da ciência é um desconhecido de nós que dizemos que fazemos essa ciência. Aquele segundo senhor, que não tem o nome, raras pessoas olhando para essa figura saberão. O senhor Barão de Porteiro. Esse senhor Barão de Porteiro, o senhor Allan Kardec, no livro dos Médiuns, diz: o mundo ainda prestará justa homenagem ao senhor Barão de Porteiro pelos grandes benefícios que ele presta com o magnetismo para a humanidade. Este homem, no dia 23 de abril de 2011, os senhores sabem que anos nós estamos? 2011. Pois é, foi neste dia 23 de abril deste ano que foi lançado o primeiro livro traduzido em português do senhor Barão de Porteiro. Portanto, temos 150 anos de codificação espírita e temos 150 anos de total desconhecimento do maior propagador do magnetismo, inclusive com a aval de Allan Kardec. Um livro, inclusive, que foi lançado por ocasião do 4º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, acontecido na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E é tão forte a descrença que o magnetismo possa causar interesse, que apesar das pessoas que fizeram o lançamento são espíritas magnetizadores, tiraram na primeira edição apenas 300 exemplares.
porque acreditava que não queria público para consumir a obra do Senhor Barão de Potê. E tiveram na semana seguinte de começar a revisão para fazer a segunda edição. E esse livro ainda não se encontra em livrarias, porque quem está editando é um pessoal que não tem necessariamente o interesse de ser editora, queriam apenas que os magnetizadores que estão realmente ligados ao magnetismo conhecessem o Barão de Potê. Agora, esse Barão de Potê, 13 anos antes do Sr. Allan Kardec lançar a Revista Espírita, ele já tinha a Revista de Magnetismo, no mesmo modelo da Revista Espírita. O Sr. Allan Kardec desencarnou, parou a Revista Espírita e ele continuou com a Revista de Magnetismo, porque ele desencarnou depois. Essa Revista de Magnetismo nunca foi traduzida um único exemplar para o português. E nós dizemos que fazemos ciência. Ficamos numa situação complicada, porque também tem mais outros 3 nomes que não podem ser esquecidos nessa história. O primeiro, Marquês de Seguir. Esse homem é considerado como o pai do sonambulismo. O sonambulismo é uma ciência que também a gente deixou passar. O pai do sonambulismo até hoje não tem nenhuma única obra traduzida para português. O outro senhor lá em cima é conhecido no mundo inteiro, inclusive dos espíritas, mas como um grande escritor de fábulas, La Fontaine. Ninguém sabia que ele era um grande magnetizador e escreveu vários livros sobre magnetismo, porque ele nunca foi traduzido para português. La Fontaine foi o maior magnetizador com o poder de olhar que o mundo já conheceu, mas ninguém sabe disso. E o último, aquele senhorzinho lá embaixo, é o nome do magnetizador que o Sr. Allan Kardec mais menciona em toda a sua obra. E faz questão de dizer que este foi o magnetizador mais generoso e mais eficiente que o mundo conheceu. Senhor Deleuze. Deleuze chegou a ter livros publicados em espanhol por uma editora argentina, nossos vizinhos. E o Brasil nunca traduziu nenhum livro de Deleuze. Nossa, se a gente se lembra da primeira frase do Sr. Allan Kardec, que a gente tem que conhecer previamente a teoria, meu Deus, então por que é que a gente está tão perdido? Mesmo sem andar mais nada, já dá para a gente descobrir por que tem tanta controvérsia. Por que as pessoas, quando tem qualquer pessoa que apresenta um estudo, preferem dizer que isso é novidade? Novidade. Uma novidade que tem mais de 150 anos. Então vamos ver o que o Sr. Allan Kardec e os Espíritos disseram. Esse aqui é a capa do livro do Barão de Potê, que se alguém tiver interesse, eu tenho ali com o pessoal de São Bernardo, nós estamos com 9 exemplares do livro. Se na saída alguém quiser olhar, outro livro tem um fora. Como eu estou dizendo, não é um livro que ainda acredito que magia nos dias ele vai estar nas livrarias, mas pelo menos por enquanto o pessoal de Pelotas ainda não distribuiu o livro. Então não é um livro tão fácil de conseguir, assim, porque não está distribuído. Mas eu acredito mais um pouco ele está. Ok, questão número 33 do Livro dos Espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Perguntou Allan Kardec. Vem-se ver que isso não é uma pergunta infantil, apesar de que quando a gente lê, acha que é. Pergunta boba. Quer dizer que então a mesma matéria elementar é suscetível de observar todas as transformações? Pois é, isso aí, se você imaginar a teoria do Big Bang, ele está falando de Big Bang aí antes de qualquer pessoa ter pensado nisso. Se você pensa nas teorias de cordas, pensa nas teorias mais revolucionárias do universo, estão contidas na formulação da pergunta. E a gente não se dá conta disso. Mas a resposta dos Espíritos também é importante. Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Olha que a resposta é mais simples, mais curta, mais objetiva. Mas quem não entende isso? Todo mundo entendeu. Não precisa nem, como é que se perde tempo de fazer essa pergunta? E os Espíritos respondem assim de uma maneira tão simples. Normalmente a gente pensa isso. Eu já vi muitas pessoas pensarem assim. E se a gente quiser ir complicando, que não é o meu propósito, mas só essa frase, tudo está em tudo, isso aí se chama holismo. E a gente não se dá conta. E a gente hoje admira que de repente tem alguém que trata a saúde das pessoas apenas pela íris do olho. Tem outro que trata a saúde dos outros apenas pela orelha. Outro trata você todinho apenas tocando no seu pé. Isso faz parte do tudo está em tudo. E nós de repente nos perdemos. O Sr. Allan Kardec poderia, porque isso é tão simples, ele poderia ter considerado o ponto final dos Espíritos.
mas parece que ele não é uma pessoa comum. Este princípio, tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas. Meu Deus, olha como é que Allan Kardec foi, ele está falando do tudo, do todo, do princípio, e ele vai buscar um exemplozinho banal, água magnetizada, que nós chamamos na casa espírita de água fluidificada. Mas Allan Kardec minimizou demais. Mas será que ele ficou nesse nível? Não. Desde que não há mais de um elemento primitivo, ou seja, ele remonta, para ficar só na teoria do Big Bang, ele remontou lá para primordial, matéria primordial. Como não há mais do que um ponto de partida, um elemento primitivo, e que as diferentes propriedades dos corpos são apenas modificações desse mesmo elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Ou seja, Allan Kardec diz, eu vou analisar esse todo dentro deste enfoque. E isto porque existe esse contexto. E didaticamente ele fecha a questão. Transformação análoga se pode produzir por meio de uma ação magnética dirigida pela vontade. Meu Deus! Ele fez um fechamento impressionante. Tão impressionante que nos deixou os espíritas de fora da sua colocação. Por quê? Porque muitas vezes eu já recebi muitos e-mails, muitas críticas, muitas pessoas me falam mal mesmo por conta disso que eu vou dizer agora. Porque nós aprendemos no meio espírita que quem magnetiza a água são os espíritos. E esta afirmativa dele diz que não. No primeiro momento pode ser interpolação da minha parte, mas daqui a pouco veremos uma outra situação, citação, em que os espíritos agora são peremptórios. Porque aqui a gente pode até dizer que foi Allan Kardec quem disse. Eu posso acreditar que a ação da vontade pode ser a ação da vontade dos espíritos. Eu já entendo aqui que ele está falando da vontade do homem, inclusive, fazendo um parênteses que eu costumo fazer. Aqui a gente já teve o primeiro grande prejuízo dentro do movimento espírita. Enquanto que os espíritos de Allan Kardec fala praticamente o tempo todo na codificação e nas outras obras sobre vontade, tanto no livro dos espíritos ele dedica um comentário à parte só sobre a vontade, para que não tivesse dúvida do que ele estava falando. Nós espíritas trocamos vontade por boa vontade e causamos um prejuízo enorme. Tem muita gente querendo trabalhador de boa vontade, eles vêm e vão embora. As casas espíritas deveriam começar a trabalhar para ter trabalhador de vontade. Porque o trabalhador de vontade ele vem, se tiver chovendo, se tiver o trânsito engarrafado, poluição, marido ou mulher chatos em casa, vem. Quem tem vontade vem. Quem só tem boa vontade, vem quando a boa vontade deixa. E boa vontade de deixar é um negócio complicado, principalmente em São Paulo, que a gente tem as 4 estações num único dia. Então, para você, no meio do caminho, você saiu de casa em pleno verão e chegar no outono no centro espírita, é preciso você ter muita vontade, porque senão a boa vontade desvia. Ou então, às vezes, você tem um marido em casa, eu tenho uma implicância muito grande com o marido, apesar de ser homem, porque marido atrapalha a vida da mulher, que é um negócio sério. Ela vai para o centro espírita, para onde é que você vai? Eu vou para o centro espírita. Você tem o que lá? Ele já fica nervoso. E se você vai 2 vezes na semana, ele pergunta se você não quer levar a mala, a rede, já levar tudo. E eles são mal educados. Eu não sei porque os maridos, pelo menos os nordestinos, eles são muito grossos com as mulheres. Mas elas vão porque têm vontade. Porque se não tivesse vontade, não dava para sair não. Porque eles querem ficar lá vendo televisão e você ir buscar as coisas. Não passa o controle remoto para você, porque ele fica lá o tempo todo. Na hora que você pega e muda, ele reclama. Agora ele pode ficar lá o tempo todo. Tem até uma hipótese de que não tem nada. Tanto ele não tem nada que ele fica lá. E aí a mulher pergunta, o que você está procurando? E a resposta dele é nada. Exatamente, por isso que ele não acha nada. Mas deixa para lá. Temos que ter vontade. E é uma vontade não solta. Primeira coisa que a gente tem que perceber bem na situação, é uma vontade dirigida. Porque vontade solta não quer dizer muita coisa. Eu quero tanto que essa água daqui fique fluidificada. Toda pessoa que está doente, que precisa se tratar, ela quer que sua água esteja fluidificada.
mas precisa que alguém dirija uma vontade para essa água. Mas vamos em frente. Questão 424 do Livro dos Espíritos. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazer e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido. Eu não sei se vocês têm o hábito de ler assim. Muita gente lê assim como eu li. E aí a gente perde. Porque a gente perde até o sentido da pergunta. Porque essa pergunta daí é aquela pergunta em que Allan Kardec diz: olha, não venha com desculpas, eu quero uma resposta precisa. Porque eu estou desfazendo uma pergunta precisa. Por meio de cuidados dispensados a tempo, portanto, não era descuidado dispensado em qualquer momento, a tempo, em que situações? Será que isso pode reatar laços que estão prestes a se desfazer? Ou seja, a pessoa morre, não morre. E nessa situação a gente pode restituir a vida, ou seja, fazer com que a pessoa continue vivendo. E essa pessoa definitivamente morreria se não fosse socorrida. Ou seja, ele não queria que você dissesse: chegou a hora, vai embora. Porque acho que, apesar de que na ordem do Livro dos Espíritos não está assim, mas eu acredito que a outra pergunta ele tenha feito antes. E os Espíritos já tinham dito que a hora da morte, essa é improrrogável. Mas ele agora disse: não, a pessoa está aqui, morre ou não morre? Vai morrer. Se ninguém fizer nada, ela morre. A gente pode fazer alguma coisa. É a pergunta dele, ou seja, é uma pergunta de cheque mesmo, checkmate. E os Espíritos, mais uma vez, deram uma resposta surpreendente. Sem dúvida. E todos os dias tem desaprova disso. Opa! Então, aquela questão já é uma questão para ser vista de uma outra maneira. Não aquela história de chegar da hora da morte, a morte acontece, ela não é o absolutismo como a gente imagina, porque ele acaba de dizer aí, os Espíritos acabam de dizer que muito e todos os dias se vê casos assim. E aqui, para tal complementar a resposta, mas se a gente não tivesse lido tudo, a gente poderia imaginar, se a gente vai a um pronto-socorro de urgência, você vê pessoas chegando ali literalmente mortas. Aí alguém vai dar um choque no coração, o outro liga e mete plasma, mete sangue, uma máquina de respirar, massagem cardíaca, bomba para aqui, bomba para ali, e daqui a pouco a pessoa, onde é que eu estou? Fica meio uns dias zonzo, daqui a 2 meses a pessoa está morta. Mas você está tão diferente, você não soube que eu quase morri? Quase morreu? Não, você morreu dentro do centro de volta. Mas os Espíritos não queriam falar dessa medicina. Na questão anterior, 33, foi Allan Kardec quem falou do magnetismo. Aqui são os Espíritos que dizem: o magnetismo em tais casos constitui muitas vezes, portanto não é sempre, constitui muitas vezes um poderoso meio de ação. E aqui os Espíritos aproveitaram e deram uma lei da natureza, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta. O corpo tem vida quando tem fluido vital. Dá para perceber isso? Ou é exagero da minha parte? Dá, ok. Então, se você precisa de fluido vital, quem é que lhe dá? Quem tem. E quem é que tem fluido vital? Quem tem corpo, quem tem vida. Sabe o que os Espíritos disseram ainda ao Kardec? Que existe uma oratória assim. Podemos até entender que os Espíritos decidem a quem dar uma oratória. Mas para dá-la, é preciso que alguém dê fluido magnético, fluido vital. E a gente pode ainda fazer uma conclusão direta: magnetismo é igual a fluido vital. Magnetismo, em princípio, é de fato anímico, é do homem, é do ser humano. É surpreendente, porque isso não está em nenhuma obra estranha, isso está em um Livro dos Espíritos. Mas é pouco, ok. Questão 483. Qual é a causa da insensibilidade física, que é o que se observa em alguns condicionados, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Os condicionados, para quem não se lembra, eram aquelas pessoas que, num dado local, num dado momento, uma pessoa entrava em crise, chama-se de crise de transe, e aí alguém ia buscar o que estava em transe, quando se aproximava, entrava em transe também. E o outro chegava, entrava em transe, e transe, daqui a pouco estava uma coletividade inteira em transe. Isso acontecia com muita frequência, principalmente no tempo de Allan Kardec. Só que eram transes, muitas vezes, violentos, e as pessoas caíam, se machucavam, se debatiam, tinham fraturas, às vezes fraturas expostas.
E havia essa marca, não tinha nenhuma. E Allan Kardec então perguntou qual é a causa da insensibilidade. Perguntou aos espíritos, vejam bem, Livro dos Espíritos, questão 483. Em alguns, portanto, novamente, não em todos, em alguns é efeito exclusivamente do magnetismo. E os espíritos não deixaram por menos, já jogaram outra lei, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Claro. Mas a gente leu isso mesmo? Leu. A gente entendeu? Não sei. Acreditou? De jeito nenhum. Por que nós não acreditamos? Primeiro porque o Espiritismo surgiu como uma ciência e o aspecto científico do Espiritismo estava associado diretamente ao magnetismo. E a gente desprezou o magnetismo. E na hora que a gente desprezou o magnetismo, abrimos mão de toda uma base de ciência que a gente já tinha firmada. E essa ciência do magnetismo dizia que o magnetismo atuava em primeiro plano na estrutura física do sistema nervoso. Se a gente tivesse acreditado nisso, a gente teria investido. E sabe qual era o passo hoje que nós estávamos em 2011 com o Espiritismo? Nós hoje teríamos soluções para doenças como Alzheimer, Parkinson, como esclerose, porque são doenças do sistema nervoso que a ciência ainda não conseguiu chegar lá, nem nós. E por que nós não conseguimos? Porque faz 150 anos que desprezamos a ciência. Isso. Porque se a gente tivesse acreditado nessa resposta, que o magnetismo atua no sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias, ainda que aquele está vendo apenas a substância analgésica, nós teríamos hoje uma outra ação. E o pior é que a natureza nos mostrou a evidência o tempo inteiro. Quem foi que nunca sentou numa cabine de passes para receber um passe e de repente teve um arrepio? Do nada. De onde veio esse arrepio? Excitação do sistema nervoso. Então é claro que os fluidos penetram no sistema nervoso, sim, mas nós não investimos nisso. Não é investir em colocar dinheiro, colocar um laboratório, mas é investir para examinar até que ponto isso repercute, o quê? Que benefícios isso pode nos trazer? Até onde eu devo levar essa ciência para ela se dizer de fato científica? Mas nós já temos causado um outro prejuízo muito maior, Allan Kardec, muito maior do que tudo que eu já falei agora. Quem nunca leu o Livro dos Espíritos, nunca, e não precisa ler, basta pegar o Livro dos Espíritos e passar de uma em uma página e observar o que tem em comum em todas as páginas, ou em quase todas as páginas do Livro dos Espíritos. O modelo que ele usou, perguntas e respostas. E nós vivemos hoje um momento espírita em que não se pode perguntar, porque se você pergunta muito, você é obsidiado. Como você está perguntando? Vai estudar. Ah, mas eu tenho dúvida. Mas você não pode. Tudo que qualquer pessoa fala, você está perguntando. Ah, mas então eu vou para uma reunião mediúnica, o espírito chega, mas não queria ele fazer uma pergunta. O médico vai ficar aborrecido, porque você está testando o médico. E aí hoje a gente não tem mais perguntas. Não conversamos mais com o mundo espiritual. A gente não pode perguntar porque se você está para perguntar, as pessoas vão perguntar, o senhor acha que eu vou casar quando? Mas isso não é pergunta espírita? Isso não é pergunta filosófica, isso é pergunta de criança, criança psicológica, criança espiritual. Mas o espírita verdadeiro, ele deveria sim perguntar aos espíritos, mas nós não suportamos. Temos um companheiro, acredito, conhecido de muitos aqui, Clóvis Nunes da Bahia, que talvez pela forma muito arroubada dele falar, ele fala muita ênfase, muitas pessoas ficam meio espantadas. Mas entre as coisas que ele diz, tem uma que é extremamente sensata. Ele fala que nós deveríamos um dia fazer um verdadeiro colegiado, não capitaneado por uma pessoa, mas um dos vários centros que tem reuniões mediúnicas, e os centros fazerem perguntas para os espíritos sobre assuntos que na época do Kardec não existiam, como por exemplo, criogenia, como por exemplo a questão das células tronco. Não existe resposta para isso lá atrás. E hoje o que existe é um ou outro dizendo alguma coisa de sua própria dedução. E Clóvis Nunes então propôs isso. Seria tão bom que os grandes médicos, inclusive na época o Chico ali encarnado, eles perguntariam a Chico, o Chico perguntaria, o Divaldo perguntaria. Aí, além desses maiores, os centros espíritas que têm trabalhos mediúnicos, os médicos perguntariam aos espíritos e depois a gente faria o que Allan Kardec fez. Universalidade do ensino, pega um monte dessas respostas e vamos ver o que ele tem de coerente.
Clóvis Nunes quase foi crucificado, porque disseram que ele estava querendo fazer um novo livro dos Espíritos e, portanto, dizia que Allan Kardec estava superado. Jesus Cristo. Não é assim que a gente deve ver o interesse de alguém que quer, de fato, entender coisas que não têm explicação ainda. Mas, às vezes, nós nos atropelamos nas nossas próprias palavras, como eu disse no início da nossa abertura aqui hoje. Aqui, Allan Kardec nos coloca que o sistema nervoso tem associação direta com o magnetismo. Precisamos um dia pensar nisso. Antes que eu tenha do meu lado uma pessoa com Alzheimer, antes que eu tenha uma pessoa do meu lado com Parkinson, e sofrendo muito, antes que eu tenha alguém com, por exemplo, uma esclerose lateral amiotrófica, bulbar, que é uma doença que você, quando recebe o seu prognóstico, você recebe o diagnóstico, você tem no máximo entre 9 e 12 meses de vida. É uma doença avassaladora, que lhe deprime porque você vai perdendo todos os movimentos, todos, e você fica lúcido até o fim. E o seu último momento vai ser quando o seu organismo disser, não respire mais, e você quer respirar e o corpo para de respirar, e você desencarna dessa maneira. Isso é doença do sistema nervoso. A ciência vai ter que descobrir coisas várias. Mas aqueles que quisessem estudar magnetismo já deveriam estar estudando. Temos hoje no mundo 2 casos de relativo regresso à esclerose lateral amiotrófica. 2. Nenhum dos 2 foi feito pela ciência. Um foi em Aracaju. Um senhor já não andava, já não movia os braços e movia muito pouco o pescoço, porque ela vai tirando todos os seus movimentos. E esse homem, com 3 meses de tratamento, por um pessoal lá de Aracaju, com passes magnéticos, esse homem voltou a andar com muletas. E a esclerose dele era bulbar. Quando ele começou o tratamento, ele tinha, na melhor das hipóteses, 3 meses de vida. Depois esse homem sofreu uma depressão enorme, porque no auge da doença, ele totalmente inválido, dependendo de tudo, porque você depende absolutamente de tudo. Para você ter uma ideia, se trabalhar com um paciente de esclerose lateral amiotrófica, você precisa de uma equipe multidisciplinar médica para poder lhe dar condições de vida, qualidade de vida, não recuperar. Você tem que ter fisioterapeuta, nutricionista, cardiologista, pneumologista. Você tem que ter uma equipe enorme para você ter um mínimo de qualidade de vida. E mesmo assim, todo dia você amanhece pior, todo dia você amanhece mais agravado. E esse homem, no auge da doença, ele chama para a mulher e diz, eu queria um favor seu. O que é? Eu tenho um filho fora de casa. E a mulher se tacou naquilo para não saber. Eu tenho um filho, eu vou morrer, e eu queria que você fosse o meu filho que eu vou morrer. E ela disse, você morre. Mas ele aqui não entra, nem você jamais vai ver. E aí ele entrou numa depressão profunda. Apesar disso, já faz 2 anos, ele está na cama de novo, já não move nada. Mas já faz 2 anos, ele continua vivo. Não existe na história da medicina um paciente que tenha chegado onde ele chegou com esclerose lateral, amiotrófica, bulbar, que tenha vivido tanto. Não existe. E o outro é um caso que está sendo acompanhado na minha cidade, lá na nossa instituição, de uma senhora que chegou lá de cadeira de rodas e que só uma pessoa conseguia entender o que ela falava, porque já não faz mais sentido, você perde o domínio da própria língua, não consegue. Uma única pessoa que está sempre junto dela ainda consegue entender alguma coisa. Depois de alguns meses de terapia, ela hoje, na entrevista, que ela tem que fazer entrevista, ela é muito falha. Significa dizer que a esclerose dela teve uma pequena regressão, mas teve. E a medicina não consegue. Isso porque se acredita que os espíritos estão certos. Alguém já vai me perguntar assim, mas Jacó, qual é a solução? Por enquanto, isso é uma pesquisa que está no início do início. Mas se nessa fase a gente já consegue isso, o que nós faríamos se nós não tivéssemos parado durante 150 anos? A gente já poderia ter muito melhores soluções. Mas vamos em frente.
Isso aqui é uma brincadeira que um dia eu fiz lá na Bahia. Eu estava numa reunião com mais de 400 pessoas, um seminário, melhor dizendo. E eu cheguei para o público e disse assim: eu vou fazer uma revelação que eu nunca fiz em canto nenhum. Eu sou um feiticeiro. Eu disse: vocês entenderam isso? Eu sou um feiticeiro. Meu nome completo é Jacó Luiz de Mello. Jacó Luiz de Mello é um feiticeiro. E para complicar, eu vou dizer mais a vocês: eu tenho um número, meu número é 555. Uma senhorinha que estava no meio do público fez assim: eu sabia. Esse cara tem que ter alguma coisa meio estranha. O dirigente que tinha me convidado, ele baixou a cabeça, ele imitou o Chico Xavier, para não olhar mais para mim, que ele disse: meu Deus, eu convidei esse homem veio me dizer aqui agora que é feiticeiro. Como é que eu vou explicar que eu trouxe um feiticeiro para falar dentro do meu Santo Espírito? Eu disse: mas vocês vão entender por que é que eu sou um feiticeiro. O meu número, ele veio do número 555 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec perguntou aos Espíritos qual é esse sentido se deve dar o qualificativo de feiticeiro, essa foi a pergunta que o Allan Kardec fez. E os Espíritos responderam a Allan Kardec o seguinte: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, eu sou um homem de boa fé, garanto a vocês, e gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética. Eu disse aqui no início que desde os 15 anos eu sou magnetizado, então eu tenho força magnética. Ou a dupla vista, eu tenho dupla vista. Então ele colocou ali um ou outro, eu tenho os três, logo eu sou feiticeiro espírita, por mais estranho que possa parecer. Sabe o que é que isso leva a gente a entender? Que a gente não entende nem literalmente o que estava na hora de nem literalmente. Porque na hora que eu digo que eu sou feiticeiro, se eu não disser mais nada e não sair explicando isso palavrinha por palavrinha, eu dizer que sou feiticeiro, eu estou dizendo um absurdo. Entretanto, os Espíritos disseram que feiticeiro é quem tem boa fé, quem tem força magnética e quem tem dupla vista. E eu tenho. É porque a gente tem na cabeça que feiticeiro é uma outra coisa. E perdemos a referência de que no meio espírita, os espíritas disseram qual é o conceito de feiticeiro para nós, de bom feiticeiro. Mas por que eu trouxe essa questão? Por dois motivos. Primeiro, para que a gente gravasse bem esse número 555. É importante que a gente tenha o número dessa questão gravado na memória. É super fácil. São 3 números iguais, 555. Depois, para que a gente perceba o que é que nós fizemos. O que é que nós fizemos com força magnética no sentido da ciência, o magnetismo, praticamente está estudou. E o que é dupla vista? Dupla vista? Dupla vista. Bom, dupla vista dupla vista. O que é dupla vista? Dupla vista, quem é que não sabe o que é dupla vista? Dupla vista. Não está bem explicado. Mas o que é dupla vista? Onde é que tem a explicação de dupla vista? Meu Deus, onde é que explica isso? No Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec colocou um ensaio teórico sobre o quê? A emancipação da alma. Ele ali estudou sonho, dupla vista, sonambulismo, êxtase, catalepsia e letargia. Nós dizemos que o sonho é uma tarefa de Freud. Nós dizemos que dupla vista é evidência, que não é. Que sonambulismo nós deixamos de fora. Hoje em dia a gente trabalha um subtítulo chamado desdobramento, porque o sonambulismo mesmo, como ele colocou, a gente não conhece nem o livro do Marquês de Poussin, portanto não conhecemos a base do sonambulismo. O êxtase, a gente quando fala de êxtase só se lembra de Francisco de Assis, que é uma figura católica. E catalepsia e letargia nós consideramos como 2 patologias que competem na ciência. O que foi que nós fizemos com essa parte do Livro dos Espíritos? Que jogamos fora. Trocamos ela pelo quê? Por coisa nenhuma. E quem foi que ficou no prejuízo? Todos nós. Perdemos tudo isso. E não está na Revista Espírita. Por outro, está lá. Mas esse texto está em O Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita. E nós dizemos que somos kardecistas, dizemos que seguimos Kardec, e dizemos que somos espíritas. E que pior ou melhor, nós fazemos parte de uma religião que não é religião, é uma doutrina
que tem tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Uma ciência que a gente deixou a sua base de fora, uma filosofia na qual a gente não pergunta, e uma religião que está ficando com o quê? Graças a Deus, com uma parte moral bem preservada por conta do Evangelho segundo o Espiritismo. Ai de nós se a gente se desviar pelo menos desse último ramo. Vai nos sobrar, já não vai nos sobrar coisa nenhuma. Tudo isso porque a gente está preferindo deixar de lado. Mas essa questão eu penso por conta dessa explicação do Sr. Allan Kardec. Depois daquela resposta dos Espíritos, ele colocou esta explicação na questão 555 do Livro dos Espíritos. O magnetismo e o espiritismo, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma unicidade de fenômenos sobre os quais, por favor, são palavras do Sr. Allan Kardec. Esta tradução é a tradução do Sr. Guilherme Ribeiro da Federação Espírita Brasileira, okay? Para não pensarem que é palavra minha. Fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Imaginem como Allan Kardec foi duro. Ele fala de ignorância, fala de fábulas e fala de imaginação exacerbada. Começa falando que o espiritismo e o magnetismo dão a chave para resolver toda essa problemática. E continua. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, quais são as duas ciências? Espiritismo e magnetismo. Que, a bem dizer, formam uma única ciência. Uau! Mas como é que eu consegui tirar o magnetismo do espiritismo, se como ciência as duas são a mesma? Mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Essas duas ciências constituem o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, mais uma palavra dura do Sr. Allan Kardec, porque revela o que é possível e o que é impossível. E agora ele dá a última cartada mesmo. O que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. São palavras do Sr. Allan Kardec. Mas ele estava falando o que era ridícula crendice. Era tudo o que não é explicado pelo espiritismo e pelo magnetismo de forma lúcida. E aí a gente encontra em muitas casas ditas espíritas práticas extremamente ridículas. Eu não estou condenando-as, mas julgando-as, sim. Quantas práticas ridículas a gente tem no meio espírita hoje? Eu não estou dizendo práticas que deveriam existir fora da casa espírita. Não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que a gente tem dentro de uma casa espírita que são estranhas demais. Olhe, quando você vier para o centro espírita, você venha com o cabelo amarrado. Porque vai que você tem o cabelo solto, o obsessor se esconde por debaixo dos cabelos. Isso é ridículo, acredite. Mas se você começar a dizer isso 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco você vai ver no centro espírita todo mundo. Ah, meu Deus do céu, estou com um negócio. Vai ver que é um espírito que já entrou aqui debaixo do meu cabelo. Porque não temos mais um critério de avaliação do que é sensato, é da natureza, ou que foi alguém que inventou porque não tinha o que fazer. E esse alguém pode ser encarnado e pode ser desencarnado. Então vejamos como Allan Kardec jogou muito pesado. Mas um dia eu apresentei aquela lâmina, estava conversando numa palestra, e alguém disse assim, mas Allan Kardec colocou essa observação, que é uma observação, a questão 555, ele colocou isso no Livro dos Espíritos. Será que ele não mudou de ideia? Ok. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina, portanto, os rápidos progressos do espiritismo, são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Ou seja, o espiritismo desenvolveu-se rápido porque ele tinha uma base chamada magnetismo. Palavras dele, e que eu concordo. Dos fenômenos magnéticos, ou seja, do magnetismo, do sonambulismo, lá volta Allan Kardec falar da mesma coisa, e do êxtase, que também está no mesmo ponto que falamos ainda há pouco. De tudo isso, até as manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal,
que é impossível falar de um sem falar do outro. No conceito de Allan Kardec era impossível se falar de espiritismo sem falar de magnetismo, ou falar de magnetismo sem falar de espiritismo. Se tivermos que ficar, Allan Kardec põe na condicional, e eu acredito que ele imaginou, eu vou colocar aqui uma condicional só para não ficar sem dizer mais nada. Se tivermos que ficar de fora da ciência do magnetismo, se tivermos quem? Nós quem? Nós, os espíritas. Se tivermos que ficar de fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse a falar da luz. E ele continua: contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. Ou seja, Allan Kardec disse que o espiritismo e o magnetismo estão de mãos dadas, um não pode ficar sem o outro, mas que ele não iria tratar disso nos menores detalhes. Por quê? Porque essa ciência já era muito bem tratada. O Barão de Potter é o maior exemplo de todos. Mas além dele, em cada esquina praticamente da França, de Paris e de Lyon, tinha consultórios de magnetizadores. Havia uma enormidade, uma enxurrada de literatura sobre magnetismo. Então ele não precisaria agora de escrever a história do magnetismo, botar o magnetismo sobre si. O magnetismo tem essa lei, tem essa regra. Ele estava dizendo que um estava se complementando com o outro e que o magnetismo já tinha órgãos suficientes para tratar da ciência exclusiva, que seria o magnetismo. Mas ele conclui: ao magnetismo não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Isso o senhor Allan Kardec disse em março de 1858, terceiro número da Revista Espírita. A mesma pessoa poderia argumentar: mas aquela foi de 57, que foi do Livro dos Espíritos. Um ano depois ele não queria mudar de ideia. Ok. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra. E aqui vem uma parte pesada. E das quais aquela das duas, ou seja, espiritismo ou magnetismo, aquela das duas que não quiser se imobilizar, não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a congênere. Ou seja, quem não quiser ficar imobilizado, não se afaste do outro. O magnetismo se afastou totalmente do espiritismo. Deu no clube. O espiritismo está vivendo totalmente afastado do magnetismo. Não temos consciência disso. Está dando. Ele tinha razão. E olha que comparação, que analogia ele estabeleceu. Elas têm espiritismo e magnetismo, as duas ciências, elas são reciprocamente como a física e a química, como a anatomia e a fisiologia. Ele não poderia usar um exemplo mais forte. O interessante é quando é que ele publicou isso. Lógico que foi na Revista Espírita. O senhor se lembra quando foi que o senhor Allan Kardec desencarnou? No ano? Não lembro. No mês? Não lembro. Tudo bem, isso não é problema. O ano foi 1869 e o mês foi de março. Ele desencarnou em março de 1869. Em janeiro de 1869 ele escreveu isso aí. Portanto, ele não mudou a ideia sobre a ligação do espiritismo com o magnetismo. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos essa ideia. Estamos pagando um preço por isso. Estamos indo muito lentos no que a gente poderia ter avançado muito. Eu estou fazendo uma abordagem do magnetismo aqui, quase sempre, tanto no campo bem genérico, mas muitas vezes bem focado no que diz respeito às curas. Mas o magnetismo não está limitado às curas. Eu acho que é na hora da palestra, então já estamos encerrando. Para não ficar parecendo que nós só temos títulos no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e Inferno,
em 1000 lugares diferentes, vamos aqui dar um salto para a gente lá para um ponto bem interessante. Lógico, o magnetismo está espalhado em toda a qualificação. Como eu disse no início, naquele meu livro, Avaliando Verdades Distorcidas, nós discutimos todas essas partes, com muitos detalhes. E para quem depois quiser, talvez até acompanhar um pouco mais deste tema, se tiver acesso à internet, se quiser experimentar, a minha página é www.jacomelo.com. É super simples, não tem BR, www.jacomelo.com. Lá tem muitas palestras minhas, inclusive uma em que eu abordo todo esse tema com mais tempo, mais detalhes. Mas vocês estão vendo quantas coisas teriam aí para nós vermos. Lógico que eu sabia que não iria falar tudo isso. Mas eu vou pedir permissão à ligação para pegar mais 5 minutos só para fechar, porque eu quero fechar na obra que é mais lida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra mais lida, é a obra mais conhecida, é a obra mais visitada, é a obra mais comentada, é a obra básica que é mais de fato vista em todos os sentidos, o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 19, ele faz uma união impressionante. Ele já tinha falado ao longo do texto. Vocês vão sentir que ele fala que a magnetismo depende da vontade, depois depende de uma vontade dirigida, depois depende de uma vontade convenientemente dirigida, portanto conveniente você tem que saber o que faz. Depois ele coloca que ela tem que ser dirigida para o bem, então ele dá um destino. Depois ele explica como é que é a ação espiritual dentro do processo, que é uma citação que eu já passei há pouco, em que os Espíritos dizem: então tu evocas um Espírito que vai te ajudar, e este Espírito. E aí, por exemplo, a gente causa uma grande confusão. A gente diz que os Espíritos fazem tudo. E os Espíritos dizem, em O Livro dos Médiuns, que este Espírito, ele aumenta a tua força, ele aumenta a tua vontade, ele dirige o teu fluido, e o quarto item, dá as qualidades necessárias. Quem estudou matemática em qualquer nível sabe que qualquer número vezes zero dá zero. Se você quer ser passista ou magnetizador, você não tem força fluida, eles vão aumentar uma força, a força dos espíritos vezes zero dá zero. Se você não tem vontade, você vai aplicar passe, não sei se eu vou hoje ou não vou. Isso é vontade zero. Os espíritos não aumentam essa vontade, porque vezes zero dá zero. Se você não tem fluido, seja porque não tem para exteriorizar, seja porque não se esforça por exteriorizá-lo, os espíritos não têm como dar qualidade a isso, se isso não existe. Eles no final vão fazer o que? Como é que eles vão dirigir um fluido que não existe? Vão dar qualidade a um fluido que também não está presente. Os espíritos podem, fazem muito, fazem demais na minha visão, porque a gente faz muito pouco e eles têm que fazer a nossa parte e a deles. No dia que a gente fizer a nossa parte, os Espíritos farão os milagres. Eles disseram isso, mas nós não fazemos a nossa parte. E aí no Evangelho, Allan Kardec junta, depois de tudo isso, ele coloca a fé, que é o poder dela demonstrado de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, olha que complicação que ele colocou na nossa visão espírita de hoje. Lógico que não é a visão de todo mundo, mas tem muitos espíritas que pensam assim, que os espíritos fazem tudo. Vêm os espíritos e dizem: por seu intermédio, o homem, e aí ele está se referindo ao homem encarnado, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, o homem modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. E ainda conclui: daí decorre que aquele homem, aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé. Então eu tenho poder fluídico e ainda tenho fé, ele pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, realizar esses singulares fenômenos chamados de milagres. Isso é um espírito que está dizendo. E aí, na mensagem seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, uma das mensagens mais lidas por todos os espíritas, e que quase ninguém atina para isso. Essa mensagem foi dita por quem? Pelo Espírito Protetor, ou, entenda-se, o guia do Senhor Allan Kardec.
O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé pós-nascimento. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares. Esses fenômenos qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Existe uma divisão também. Se todos os encarnados, e olha que interessante, já não estamos falando só para os espíritas, mas para todas as pessoas encarnadas. Interessante também, ele não está falando dos desencarnados. Não é interessante isso? Ele está falando dos encarnados. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, desculpem, mas essa é a frase mais forte de tudo isso que eu falei agora, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isto foi dito pelo Espírito Guia de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que ou acreditamos que nós podemos e colocamos a nossa força a serviço da fé, ou não faremos nada, como temos feito muito pouco. Porque ainda que a gente ache que o que a gente fez foi bom, se a gente tivesse fé e acreditasse nessa força e acreditar nessa força de Cristo nela, nós iríamos muito longe. Às vezes as pessoas dizem, do jeito que você diz, Jacó, parece que você acredita que os espíritos não fazem nada e que o homem vai ser presunçoso de fazer tudo. Não. Mas os espíritos estão dizendo que se eu tiver confiança na força que eu tenho, eu operarei milagres, porque Jesus também já disse isso. Vós podeis fazer tudo que eu faço e até mais, se quiserem. Temos querido. Muito obrigado pelos senhores terem vindo, terem me dado esse espaço e que nós reflitamos para ter um espiritismo mais grandioso, tão grandioso